Hoje, o nosso papo é sobre uma pergunta que já deve estar na cabeça de muita gente que investe. Como é que a gente se prepara para a montanha-russa que promete ser 2026? A gente sabe, ano de eleição no Brasil costuma ser sinônimo de chacoalhão no mercado, né? E a nossa missão aqui é entender, com base nos nossos estudos, por que um setor que parece até meio óbvio, o de seguros, pode ser uma espécie de porto seguro bem interessante nesse cenário. Vamos analisar a fundo o que faz a BB Seguridade e a Caixa Seguridade serem tão especiais. É o ponto de partida perfeito. E essa expectativa de volatilidade não é achismo, ela tem fundamento. Temos fatores internos e externos jogando no mesmo time, por assim dizer. O fator interno que mais chama atenção é a projeção do mercado para a taxa Selic. A gente vem de um patamar de 15% e a expectativa é que ela caia para uns 12%. Parece pouco, mas uma redução de 3 pontos percentuais é um movimento drástico. Isso mexe com toda a economia, afeta o crédito, o consumo e, claro, o resultado das empresas. E do lado de fora? O que vem de lá para apimentar as coisas? O de sempre, o câmbio, a relação dólar-real. É fundamental lembrar que, em 2025, mais da metade de todo o dinheiro que circulou na Bolsa Brasileira veio de capital estrangeiro. Isso significa que a gente está super conectado ao que acontece lá fora. Qualquer soluço na economia americana ou europeia, qualquer mudança no humor do investidor gringo, reflete aqui quase que instantaneamente. Mas é aqui que a conversa fica boa. Essa volatilidade toda na cotação das ações não significa necessariamente que os resultados das empresas vão dançar a mesma música. E é exatamente nesse descompasso que o setor de seguros brilha. Ok, essa é a parte que me interessa. Como assim o resultado não acompanha a volatilidade do mercado? Parece contraintuitivo. Como é que essas empresas, BB Seguridade e Caixa Seguridade, conseguem essa mágica de se manterem firmes enquanto tudo ao redor está tremendo? Qual é o segredo por trás do negócio delas? O modelo de negócio é de uma simplicidade genial, sabe? Pensa no fluxo de caixa de uma empresa normal. Ela produz, vende e depois de 30 a 60 dias recebe. A seguradora inverte essa lógica. Ela primeiro recebe o dinheiro, que é o tal do prêmio do seguro que a pessoa paga, e só vai pagar alguma coisa lá na frente, no futuro, e apenas se acontecer o sinistro. O acidente, o roubo, o que for. Exato. Ou seja, o dinheiro entra todo na frente e a saída é incerta e futura. Certo. E o que elas fazem com essa montanha de dinheiro que entra todo dia? Elas não deixam parado. Elas investem. E o principal destino desse investimento é a renda fixa, títulos que rendem de acordo com a nossa famosa taxa Selic. Essa estrutura cria dois grandes motores de lucro que operam de forma complementar, quase como se um equilibrasse o outro. Dois motores, então não é só vender seguro que dá dinheiro para elas. De forma alguma. O primeiro motor, e num país como o Brasil importantíssimo, é o resultado financeiro. É o lucro que elas têm simplesmente por investir o dinheiro dos prêmios. Como uma Selic alta, como a gente viu, esse resultado é muito forte. O segundo motor é o resultado operacional, que aí sim é o negócio principal. A diferença entre o que elas arrecadam com os prêmios e o que elas pagam em sinistros de despesas. Entendi a lógica. Um motor depende da taxa de juros, o outro depende da venda de seguros e da quantidade de acidentes. Mas como é que eles se equilibram? O que é fascinante aqui é o que a gente chama de efeito gangorra. Pensa num cenário de Selic alta, como o que vivemos recentemente. O que acontece na economia? O crédito fica caro. As pessoas pensam duas vezes antes de financiar um carro, de comprar um apartamento. Certo. Com menos gente comprando bens, a demanda por novos seguros para esses bens cai um pouco. Ou seja, o resultado operacional tende a ficar mais fraco. A operação encolhe. Mas e o outro lado da gangorra? O outro lado sobe com tudo. A Selic a 15% faz o resultado financeiro delas explodir. Aquele dinheiro todo que elas têm investido passa a render muito, muito mais. Agora, inverte o cenário. Imagina que a Selic cai para, digamos, 7%. O resultado financeiro vai sentir o baque, vai render bem menos. Isso. Mas aí, o crédito fica barato.
as pessoas voltam a comprar e financiar e precisam de seguro para tudo isso. E o resultado operacional dispara. Exatamente. Você pegou o ponto. Um motor compensa a fraqueza do outro. Por isso, quando você soma os dois resultados, o lucro final da companhia tende a ser incrivelmente estável e previsível. Não importa se a economia está bombando ou em crise. O mais contraintuitivo aqui é que, para essas empresas, a instabilidade econômica do Brasil não é uma fraqueza, mas sim o próprio mecanismo que garante a estabilidade dos lucros delas. É como um navio que usa as próprias ondas para se manter em pé. Isso é impressionante. Quer dizer que no meio do impeachment, com o dólar explodindo e a Selic indo à loucura, o lucro dessas empresas continuou subindo como se nada estivesse acontecendo. De estresse para qualquer empresa no Brasil. Tivemos instabilidade política com troca de governo, a Selic foi de 2% para quase 15%, o dólar saiu de 3,50 para quase 5,70, tivemos uma pandemia no meio do caminho. E o que aconteceu com os lucros de BB Seguridade e Caixa Seguridade? Pelo que vi nos estudos, eles foram subindo de forma consistente. A BB Seguridade teve um período mais de lado até 2021 e depois disparou. A Caixa Seguridade, que tem um histórico mais recente na Bolsa, também mostra uma aceleração muito forte de 2021 para cá. É uma linha ascendente, com pouquíssimos solavancos. Exato. Lembro de olhar os resultados de 2020, no auge da pandemia, e o resultado operacional delas disparou. Por quê? Menos gente na rua, menos acidentes de carro, menos sinistros para pagar. Foi um exemplo claro e inesperado de como um evento externo pode afetar um lado da gangorra positivamente. Isso é resiliência na prática. É a capacidade de apanhar, e muito, do cenário macroeconômico e político, e mesmo assim continuar entregando resultados consistentes e crescentes. Para quem investe pensando em renda passiva, em dividendos, essa previsibilidade é ouro. Certo, a tese é bonita e os dados históricos confirmam. Mas vamos trazer para o presente. O que tudo isso significa em termos de números para quem está de olho em 2026? Quanto de dividendo a gente pode esperar, de forma realista? Vamos colocar os números na mesa. E vale frisar que são projeções conservadoras, com o pé no chão. Para a BB Seguridade, nossos estudos apontam para um provento líquido já descontado o imposto de renda de algo em torno de R$ 3,51 por ação em 2026. E o que isso representa em termos de retorno, considerando o preço da ação hoje? Com base nas cotações atuais, esse valor já garante um retorno em dividendos, o famoso dividend yield, de, no mínimo, 10%. E, de novo, esse é o cenário base. Se a empresa tiver uma performance um pouco melhor, o que não é difícil de imaginar, esse provento pode chegar perto dos R$ 4,00 por ação, o que levaria o yield para perto de 11,5%. É um retorno muito robusto. E no caso da Caixa Seguridade, os números são parecidos? A Caixa Seguridade trabalha com números um pouco diferentes. A projeção de provento por ação para 2026 está na casa de R$ 1,40. Isso, nos preços de hoje, resulta em um dividend yield acima de 8,5%. Ainda um retorno excelente, bem acima da nossa régua de corte. E aqui tem uma diferença na forma como elas pagam, certo? Isso pode influenciar a decisão de um investidor. Sem dúvida, é um ponto importante. A BB Seguridade costuma pagar seus dividendos 2 vezes por ano, geralmente em fevereiro e agosto. Já a Caixa Seguridade fraciona mais, pagando trimestralmente 4 vezes ao ano. Então, para quem busca um fluxo de renda mais constante, pingando na conta com mais frequência, a Caixa pode ser mais interessante. Mas a BB Seguridade, historicamente, pode oferecer um yield um pouco maior. É uma escolha entre frequência e potência do pagamento. Ambas, de toda forma, se encaixam perfeitamente na filosofia de investir em ótimas empresas, em setores perenes, com preços justos e buscando um retorno em dividendos acima de 8%. Essa resiliência toda, com dividendos na casa de 2 dígitos, soa quase bom demais para ser verdade. Onde é que está a pegadinha? Qual é o calcanhar de Aquiles desse modelo? Porque algum risco tem que ter. Com certeza tem. E é fundamental conhecê-los. O primeiro que ficou muito claro nos últimos anos
é o risco de eventos climáticos extremos. O que aconteceu na região sul do país com as enchentes é um exemplo trágico e que impactou diretamente os resultados, principalmente no seguro agrícola. Fenômenos como El Niño e Laninha, que causam secas ou chuvas em excesso, são uma ameaça constante. Ok, você mencionou os eventos climáticos, mas o quão sério isso é? O desastre no sul, por exemplo, chegou a colocar em risco a capacidade de pagamento de dividendos daquele ano? Ou foi apenas um arranhão no lucro trimestral? Ótima pergunta. Foi um arranhão significativo, não um risco existencial. O que acontece é que essas empresas têm um sistema muito sofisticado de resseguros. Elas basicamente fazem um seguro do seguro delas com empresas globais gigantescas. Então, quando ocorre uma catástrofe, elas pagam os sinistros, mas recuperam uma parte enorme desse valor das resseguradoras. O lucro do trimestre é afetado, a sinistralidade sobe, mas não a ponto de comprometer a saúde financeira da empresa ou a política de dividendos do ano. É um risco real que machuca o resultado de curto prazo, mas é gerenciável. Entendi. Qual o próximo da lista? Competição. O setor de seguros no Brasil é extremamente rentável e concentrado nos grandes bancos. Isso é uma barreira de entrada, mas também um chamariz. Com a chegada das fintechs e de novos players digitais, a tendência é que a competição aumente, principalmente nos ramos mais simples. Isso pode, no longo prazo, pressionar as margens de lucro, o tal do prêmio emitido. Elas podem ter que cobrar menos para não perder clientes. E o terceiro risco, que imagino que seja o mais imprevisível de todos. É o risco regulatório. O setor é todo regulado pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. A qualquer momento, a SUSEP pode baixar uma nova regra, uma nova exigência. Por exemplo, podem determinar que as seguradoras precisam ter mais capital em caixa como reserva, o que imobiliza um dinheiro que poderia estar sendo investido ou distribuído como dividendo. No Brasil, o risco de uma canetada nunca pode ser ignorado. Certo. Então temos clima, competição e regulação. Colocando tudo isso na balança junto com a tese da gangorra e a resiliência histórica, como fica a foto final? Se conectarmos isso ao quadro geral, a balança ainda pende muito para o lado positivo, na minha visão. Do lado das vantagens, você tem uma geração de caixa fortíssima e recorrente. Tem uma receita que é 100% doméstica, ou seja, menos exposta a uma crise na China, por exemplo. E, ao mesmo tempo, como vimos, o modelo de negócio a protege da instabilidade da própria economia brasileira. O resultado financeiro é estruturalmente beneficiado pelos juros altos do país. E a consequência de tudo isso é o que mais interessa: lucros e dividendos crescentes e resilientes. Então, amarrando tudo isso, a foto que fica é a seguinte. Para um ano que se desenha turbulento como 2026, com eleições e incertezas, o modelo de negócio das seguradoras, especialmente de BB Seguridade e Caixa Seguridade, parece oferecer uma combinação rara de defesa, com a estabilidade dos lucros, e de ataque, com dividendos robustos e potencial de crescimento. Exatamente. Se os preços das ações se mantiverem nos níveis que vemos hoje, elas representam uma das oportunidades mais claras e eficientes para quem quer construir renda passiva com tranquilidade. E para fechar, deixo aqui uma provocação para quem nos ouve refletir. Manda. Isso levanta uma questão importante. O modelo de gangorra entre resultados operacionais e financeiros, que protege as seguradoras da volatilidade, é realmente exclusivo desse setor? Olhando para a nossa economia, que é tão particular, com juros estruturalmente altos e ciclos bem marcados, será que não existem outras indústrias, outros modelos de negócio que possuam mecanismos internos parecidos, que gerem essa estabilidade mesmo quando o mundo parece estar de cabeça para baixo? Onde mais essa resiliência pode ser encontrada? É algo a se pensar. Aqui vai um panorama rapidinho sobre por que o setor de seguros pode ser bem interessante para o ano de 2026. Nossos estudos mostram que, mesmo com toda a volatilidade que um ano eleitoral como 2026 promete, as seguradoras oferecem uma combinação única de estabilidade e um bom potencial de renda. Primeiro, o modelo de negócio delas é muito resiliente.
Pensa numa gangorra. Quando os juros, a nossa taxa Selic, estão lá em cima, as seguradoras ganham bastante com os investimentos financeiros. Agora, quando os juros caem, mais gente compra bens e contrata seguros, o que fortalece o resultado operacional. Essa dinâmica acaba equilibrando os lucros e deixa tudo menos volátil. Segundo, as projeções de dividendos são bem atraentes, viu? E olha que nossas análises para 2026 são conservadoras. Para a BB Seguridade, a gente espera um provento por ação de R$ 3,51. Comprando nos preços atuais, isso representa um dividend yield de no mínimo 10%. Já para a Caixa Seguridade, a projeção é de R$ 1,40 por ação, o que gera um dividend yield superior a 8,5%. E por último, as vantagens se destacam bem mais que os riscos. Os pontos fortes são a geração de caixa, que é robusta e recorrente, e uma receita focada aqui no mercado interno. Claro, tem riscos, como eventos climáticos que afetam sinistros ou o aumento da concorrência, mas a solidez do negócio tende a superar esses desafios. Resumindo, o setor de seguros se mostra como uma opção defensiva e rentável para navegar nas incertezas de 2026. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!